Ludervânia das Sencas. Boa noite a todas as pessoas. Boa noite. Isso, legal. Eu me chamo Ludervânia, eu sou assistente social, eu estou superintendente da Proteção Social Especial de Média Complexidade da Sencas, que é a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social. E aí falar aqui, me manifestar no tocante àquilo que diz respeito, que é de competência da política de assistência social, população em situação de rua. Tá? Primeiramente, quando vocês aqui, de acordo com a fala do promotor, das políticas públicas que vocês elegeram como prioridade, educação, segurança pública, muitas das vezes vocês não colocam a política pública de assistência social, vocês falam das demandas delas, mas não falam sobre elas pelo desconhecimento do que compete a essa política. E para fazer aqui um breve esclarecimento e informação para vocês, o que compete à política pública de assistência social. Nós trabalhamos com programas, projetos, serviços e benefícios. A população em situação de rua poderia ser eu sou do Bervani, eu tenho nível superior, eu sou assistente social, mas por algum problema na minha vida, por algum conflito familiar, por inserção no álcool, por inserção nas drogas, pelo desemprego, eu posso me tornar uma pessoa em situação de rua. A pessoa em situação de rua hoje, ela tem nível fundamental, ensino médio completo e até nível superior, não é? Por N situações que levam a pessoa a sair da sua casa, a sair da sua família e se tornar uma pessoa em situação de rua. E é por isso até que a gente não chama mais pessoa de rua, pessoa em situação de rua, porque é uma circunstância que ela se encontra, porque ninguém nasceu na rua, né? Bom, falando sobre isso, o que compete a nós? Cadê aquele senhor que falou da Praça das Árvores? Repete seu nome, por favor. Camilo. E a outra senhora que falou sobre a quadra daqui do João de Deus e a grande incidência de pessoas em situação de rua. Eu não sei se vocês vêm acompanhando por meio dos noticiários da grande quantidade do aumento da população em situação de rua no mundo. É um fenômeno global, né? No mundo. E depois da pandemia, essa situação ela se ampliou, ela aumentou a quantidade de pessoas em situação de rua e de crianças e adolescentes no trabalho infantil, público que nós trabalhamos. A pessoa em situação de rua, né? Nós temos dentro da proteção de média complexidade que eu estou gerenciando, nós temos um serviço especializado em abordagem social, que são os educadores sociais, que realizam a busca ativa, que foram essas pessoas que já estiveram lá, que o senhor citou, né? E nós temos também 2 unidades de referência, 2 centros de referência especializados para a população em situação de rua, que se chama popularmente de centros POPs. Nós temos um centro POP na Coab e outro centro POP no centro, tá? Nós temos hoje cadastrado no município de São Luís 1.796 pessoas em situação de rua no CAD único. Dessas pessoas, 1.603 estão recebendo o benefício do Bolsa Família, tá? Toda pessoa em situação de rua, desde que ela tenha o documento, ela pode procurar os 2 centros POPs, que lá ela vai fazer o cadastro para recebimento do benefício do Bolsa Família. E se ela não tiver o documento no Bervani, como é que se faz? Lá nos centros POPs, nós temos uma equipe formada por assistentes sociais e psicólogas que vão atender essa pessoa. Se ela não tem identidade, se ela não tem carteira de trabalho, a equipe ela vai viabilizar junto ao IDENTE, junto à Defensoria Pública, para que essas pessoas tenham acesso à sua documentação civil.
Mas a gente providenciou no Centro Pop. O que aconteceu? Por que ele não tem? Muitos deles, quem está em situação de rua, ele dorme em qualquer lugar, né? Ele é parecido com a formiga, que ali à noite procura ali uma toca para se esconder, mas durante o dia ele está em diferentes espaços da rua. E a pessoa em situação de rua, ele é volante. Ora ele está lá no meu bairro, na minha porta no São Francisco, ora ele está aqui no João de Deus, ora ele está em Passo do Lumiar, ora ele está em São José de Ribamar, ora ele está na Raposa, porque ele é volante, né? O que essas pessoas elas têm direito quando elas procuram o Centro Pop? E aí iniciando pelo serviço de abordagem social, seu Camilo. O que nos compete? A política pública de assistência social. Lá na Praça das Árvores, nós recebemos no ano passado uma requisição ministerial na época do Dr. Francisco Telmário, né, que estava respondendo pela distrital. Nós já recebemos também do Dr. Celso Coutinho e, por último, também do Dr. José Joaquim, falando sobre a quantidade de pessoas em situação de rua na Praça das Árvores. O que compete a nós? Os educadores sociais, eles vão até aquela localidade. Ao educador compete abordar, identificar, encaminhar e acompanhar. O educador social, para quem pensa que ele vai pegar pelo braço, colocar dentro de uma Kombi para ele fazer o tratamento de drogas, não é assim. O educador social, ele vai conversar, ele vai orientar, ele vai sensibilizar aquela pessoa que é usuário de drogas, que a grande maioria da população em situação de rua, ela é usuária de álcool e outras drogas. E aí ressaltando que o usuário de drogas, ele só pode fazer um tratamento de drogas por vontade própria, se ele querer. Não adianta o querer de Nubervani, assistente social, não adianta o querer da comunidade se ele não quer. Outra alternativa que ele tem é por meio da internação compulsória. Nubervani pode pedir? Não, somente um membro da família que solicita ao Ministério Público, que encaminha para o juiz para poder intervir e solicitar aquela internação compulsória. Então, gente, o nosso trabalho, seu Camilo, realmente eles já foram. Inclusive, nós temos uma educadora social de nome Bruna, que foi por último lá, e ela foi ameaçada por aquelas pessoas. Nós não vamos junto com a polícia, nós somos trabalhadores da assistência social. O nosso trabalho é de defesa social, de vigilância socioassistencial e de proteção social. Nós não somos unidades policiais. E é por isso que o nosso trabalho é de orientação e de sensibilização. Mas, Nubervani, tu não consegue convencer a pessoa para ela ir para um abrigo, para ela ir para uma casa terapêutica para uso de drogas? Se a gente conseguisse convencer as pessoas, a gente não tinha as guerras que estão tendo. Porque a questão da sensibilização, ela é subjetiva. Eu vou se eu quiser. Agora, compete ao educador social. E lá naquele local, ele vai identificar, e assim foi feito, nós encaminhamos, demos uma devolutiva para o Ministério Público. Eles conseguiram, das pessoas que eles conseguiram identificar, nós nomeamos e demos uma devolutiva para o Ministério Público. Aqueles que quiseram, eles foram encaminhados para o Centro Pop Coab, que é a Praça das Árvores, Coatrac, faz parte do território Coab. Ele indo para o Centro Pop, o que é ofertado a ele? Se ele tiver sob o uso de drogas, a equipe pode articular com a rede de saúde mental, com o CAPS, para que ele faça tratamento no CAPS. Nós temos também um benefício, que é o aluguel social, no valor de R$600. Qualquer pessoa em situação de rua, ele tem direito ao aluguel social? Não. Nós temos uma resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, onde ela recomenda que para que ele tenha acesso ao benefício do aluguel social, ele esteja fazendo tratamento para uso de drogas. Porque imagina, nós, as Sencas, a gente vai todo mês que ele tem que ir ao banco, a equipe do Centro Pop leva ao banco para ele tirar, abrir uma conta, para ele tirar o cartão,
e vai dar R$600 para ele, se ele não tiver em tratamento para o uso de droga, é óbvio, ele vai utilizar esse dinheiro para qualquer finalidade, menos para o pagamento do aluguel social, tá? Olha, o que ele tem direito? Ao benefício do aluguel social, desde que ele queira. O nosso trabalho é de forma voluntária, nós não obrigamos o indivíduo a querer. Nós temos também o acolhimento, nós temos aqui em São Luís o abrigo para a população em situação de rua, que fica na Coab. Nós temos a ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência. Nós temos a CAT, que é a Casa de Acolhida Temporária. Nós temos a RI, que é a Residência Inclusiva. Então, nós temos essas unidades de acolhimento, desde que ele queira ir. Aqui também tem uma incidência muito grande de pessoas que vêm de outros municípios e de outros estados para cá. Nós também garantimos o recâmbio. O que é o recâmbio? É a passagem para que a pessoa volte para o seu lugar de origem, tá? No Centro Pop, o que se oferta lá no Centro Pop para ele? Além dessa equipe que é disponibilizada na unidade, ele chegando, ele toma o café da manhã. Nós ofertamos neste momento, viu, dona, como é o seu nome? Dona Kessia. Nós ofertamos o banho para ele, nós ofertamos o shampoo, ele tem o condicionador, ele tem a pasta de dente, ele tem a escova de dente, tudo isso é ofertado dentro da unidade. Ele recebe uma pulseira que ele coloca no braço. Essa pulseira, ele tem direito a almoçar em qualquer restaurante popular de São Luís e jantar em qualquer restaurante popular de São Luís. Ele recebe a pulseira pela manhã, tá? E à noite é tirado do braço dele aquela pulseira. Então, se ele quiser ser atendido pela equipe profissional, ele é atendido para o atendimento social e para o atendimento psicológico, tá? Desde que ele queira. A equipe também articula com todas as outras políticas públicas. Exemplo, nós recentemente ofertamos para a população em situação de rua, aquela que está em fase de saída das ruas, um curso de pintor de obras imobiliárias. Nós articulamos com a Defensoria Pública, a Defensoria articulou com o Senai e nós ofertamos. 30 pessoas foram inscritas, apenas 20 concluíram. O curso foi gratuito, eles receberam o certificado. Hoje mesmo à tarde, eu e seu Emilson, que é o coordenador da unidade, estivemos lá no Senai para a gente tentar encaminhar essas pessoas para o mundo do trabalho. Nós temos também ainda um curso de pedreiro que será ofertado e um curso de logística portuária para essas pessoas. Mas eu deixo bem claro, gente, que é só se a pessoa quiser. O nosso trabalho não é feito de forma obrigatória. Tem muita gente que diz assim, o educador social ele veio aqui, mas ele não fez nada. Mas o que era mesmo que você pensava que o educador fosse fazer? Pegar a pessoa pelo braço, jogar dentro de uma Kombi e depositar numa comunidade terapêutica? Não é esse o nosso trabalho. O uso de drogas, o usuário de drogas é um caso de saúde mental. A colega bem aqui da CEMUS, tu és do setor de saúde mental? Não. E, inclusive, nós tivemos aqui uma tarde, eu, Dr. Celso Coutinho e outras instituições, né, falando sobre os usuários de crack lá da feira da Coab, né? Quando nós estávamos lá na roda de conversa, que eu me manifestei, e nós fomos convidados pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, né? Aí falaram sobre as pessoas usuárias de droga da feira da Coab. Bom, todo mundo já sabe que o usuário de droga, ele, principalmente aquele que está sob o uso compulsivo de drogas, ele gosta de ir para um lugar fétido, ele vai para um lugar escuro. Quando a gente falou sobre isso, aí eu disse, bom, aí teria que chamar a CEMOSP, porque é iluminação pública. Cadê a CEMOSP? Foi convidada para essa roda de conversa? Não. Bom, quem é que faz a vigilância das feiras e mercados? Nós sabemos que é a CEMAPA, é uma competência da CEMAPA. Ela foi convidada para a roda de conversa? Não.
Então, as pessoas em situação de rua, ela não é competência exclusiva da política de assistência social. O nosso trabalho é de forma articulada. Essa pessoa em situação de rua, ela tem todas as demandas que eu tenho, que você tem, que nós temos. Ele demanda de saúde, ele demanda de educação, ele demanda de trabalho e renda, ele demanda de habitação, ele demanda de tudo que eu preciso para a minha sobrevivência. Aquilo que aquela pessoa idosa falou aqui, os direitos fundamentais. Agora, lembremos também que a população em situação de rua, ela tem o direito de ir e vir. Ela pode fazer da rua o seu espaço de moradia e ou sobrevivência. Isso não sou eu que estou falando, tem escrito nas normativas, né? Tanto é que, se vocês escutarem as discussões neste momento de campanha do estado de São Paulo, da capital São Paulo, e é um problema seríssimo, a Cracolândia de São Paulo, e a gente ouve as pessoas dizendo, gente, é um assunto bastante complexo, tem que envolver todas as políticas públicas, porque ela não compete exclusivamente à política da assistência social. Então, ressaltando, nós temos um conjunto de ofertas a essa população, desde que ela queira acessar. A obrigação do município é ofertar o serviço, é ofertar as unidades de referência para ela. Mas se ela não quiser ser atendida, ela não vai ser atendida. Recentemente, seu Camilo, eu recebi uma ligação de uma senhora, ela me disse que ela trabalhava lá no Palácio dos Leões e ela querendo a nossa ajuda, a nossa intervenção, porque tinham lá pessoas em situação de rua, usuárias de drogas, que elas já estavam roubando e furtando. Ora, eu sou trabalhadora da política pública de assistência social. Quem está roubando e furtando é uma competência de qual política? Da polícia. E a polícia é vinculada a quem? Qual é a política pública? Segurança pública. Pois é. Então, gente, este momento aqui eu considero bastante interessante, porque é um momento de diálogo, é um momento de informação, é um momento de esclarecimento, e até para que cada morador, cada cidadão, mande a carta para o endereço certo, né? Se meu problema é de saúde mental, eu vou procurar quem? A saúde. Se o meu problema é de educação, eu vou procurar a educação. E ficou meio confuso aqui quando falou a questão do idoso, que foi votado em segundo ou terceiro lugar. E eu fiquei aqui com uma interrogação, mas o que é do idoso? É a segurança do idoso? É a educação para o idoso? É o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que está vinculado à política de assistência social? Não ficou claro para mim o que é que o idoso está demandando, tá certo? Inclusive, pessoal, eu sugiro a vocês quem é o presidente daqui, da associação comunitária. Quem é o líder? Eu sugiro, qual é o seu nome, por favor? Seu Francisco, eu sugiro, como o senhor tem um CRAS aqui no seu território, CRAS João de Deus, convide as minhas colegas, a coordenadora, vocês têm aqui no território de vocês um CRAS, tá? O CRAS, ele tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para diversas faixas etárias. Convide a coordenadora, a colega, convide a equipe técnica. Ei, o que vocês têm aí para nós? O que vocês ofertam para esta população? Para que ela esclareça para vocês o que é a política de assistência social, quais são os benefícios, os serviços, programas que são ofertados para a população, tá certo? Lá é para qualquer pessoa para adentrar, qualquer pessoa pode procurar. Então, este momento aqui, ele é muito válido, ele é muito interessante. Eu estava ouvindo aqui as demandas de vocês, de todas as ordens. Eu estou aqui juntamente com a minha colega Yara, assistente social. Ela é coordenadora do CREAS, da área do Turu. O que é CREAS no Vervânia? Eu nunca ouvi falar. É o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O que o CREAS faz? O que ele atende? Qualquer indivíduo com seu direito violado. Crianças e adolescentes em situação
de abuso, exploração sexual, mulheres em situação de violência, crianças e adolescentes identificados e retirados do trabalho infantil, pessoas egressas do sistema prisional, tá? Pessoas idosas e com deficiência em situação de violação de direitos. Mas o CREAS, ele faz o atendimento psicológico e social, depois que passa pelas unidades competentes. A mulher em situação de violência, qual é a primeira casa que ela vai procurar? É a delegacia da mulher. Nós temos o complexo, os equipamentos na Casa da Mulher Brasileira. Após ela ser atendida por esses equipamentos, ela vai para o centro de referência para ter o atendimento psicológico e social. A Rayane aqui, ela é coordenadora, assistente social do CREAS, do Coroadinho, cujo este bairro faz parte, né, Rayane? Tá? Inclusive, a gente já teve visita na unidade do promotor Antônio, lá no Coroadinho, né? E o seu Enilson, que está respondendo, ele é coordenador do Centro Pop Centro. Como nós não temos coordenador no momento, ele também está dando apoio lá. Inclusive, doutor Joaquim, nós temos uma requisição ministerial que o senhor encaminhou para a gente sobre o Centro Pop Coab, que ele não está em condições adequadas para o recebimento. E nós temos uma fragilidade, porque os nossos equipamentos, a grande maioria deles, são imóveis alugados. Nós não temos imóveis próprios. Então, nós estamos procurando imóvel para nós mudarmos de lugar, mudarmos o funcionamento do serviço, considerando que aquela casa, a gente já compreendeu que ela não está mais adequada para o serviço. Inclusive, lhe convido para conhecer a casa. O que vocês fazem aqui para essa população? Tá? Vou lhe deixar o telefone da abordagem social para que a senhora ligue e para a coordenadora ir até lá com os educadores para ver de que forma que pode dar os encaminhamentos. Certo? Ok, pessoal? Se tiver alguma pergunta nesse sentido, eu estou aqui. Sim? Então, você falou sobre a pessoa de condição de rua, né? Então, o que acontece lá na praça? Acontece que além deles estar em uma situação de rua, são para mais de, eu acho que 8 ou 9. Tem cachorros. É um perigo. Esses cachorros têm até pitbull. Então, eu te pergunto, se não há uma necessidade de tirar eles, pelo menos os cachorros. Por quê? Uma senhora caminhando com seu cachorro de estimação, o cachorro deles, o pitbull, avançou no cachorro dessa senhora. Ela ficou toda trêmula, foi para casa. Além do mais, eu moro ali, no quadrado, bem na rua, onde é da Praça das Artes. O que acontece? Quando eu estou caminhando, que eu olho eles, eu travo. O que eles me dizem? Senhora, eles não mexem. Eles não mexem, né? Então, isso é um medo que nós temos. A nossa comunidade está temerosa. E aí, como é que faz? Eu te pergunto, como é que faz uma situação dessa? Muito obrigada. A partir do momento que eles estão oferecendo riscos à comunidade, roubando, furtando, violando o direito de alguém, aí já é um caso de polícia. E com relação a animais, né? Tem que acionar quem? Isso, tá certo? Que já não diz respeito à nossa política. E eu sugiro que esta nossa conversa, considerando que a gente tem vários pontos aqui em São Luís com uma grande incidência de usuário de drogas, que a gente faça uma roda de conversa convidando a saúde mental do município, do estado, para tratar essa questão, tá certo? Obrigada.